Eu gostaria que você acompanhasse comigo, né, dentro desse tema sobre a família. Nós vamos compartilhar uma palavra do Senhor. Deus tem colocado em nosso coração nessa noite sobre o reino de Deus e a família. E eu te convido a você abrir a sua Bíblia, o seu celular, no livro de Gênesis, onde o Robertinho vai nos ajudar ali também, trazendo uma projeção. Gênesis, no capítulo 2. Aleluia. Tá tudo bem ali fora? Você alguma coisa ali? Tá tudo certinho? Tudo tranquilo? Os irmãos ali já há algum tempo, né? Se tivesse tendo algum problema. Gênesis capítulo 2. Vamos ler do versículo 4 ao 5. Depois do versículo 15 ao 17. Quantos acharam? Amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Versículo 15 até o 17 agora, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar? Fecha os teus olhos agora. Antes de nós orarmos, estenda as tuas mãos para cá. Libera uma palavra de Deus, libera uma palavra, uma bênção do Senhor sobre a vida do teu pastor. Pede ao Senhor para estar abençoando, que a palavra flua aos nossos corações. Amém? Você pode me abençoar nessa noite. Isso. Em nome de Jesus. O Espírito Santo fala aos nossos corações. Aleluia. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a palavra lida nessa noite, a tua palavra, que é viva, é eficaz, é poderosa, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Senhor, nessa noite, a nosso clamor, a nossa oração, que a tua palavra venha trazer vida no nosso espírito, que a tua palavra venha trazer uma nova mentalidade, que a tua palavra venha nos trazer fortaleza, que a tua palavra venha nos confrontar também e nos edificar nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, como igreja, nós estendemos nossas mãos sobre essa região celeste, sobre esse ambiente, e queremos declarar na autoridade do nome de Jesus que todo espírito contrário que fica rondando nessas regiões celestes, nós hoje repreendemos na autoridade do nome de Jesus toda e qualquer distração, todo e qualquer espírito de discórdia, de discordância da tua palavra, seja lançado por terra na autoridade do nome de Jesus. E declaramos o teu Espírito Santo trazendo paz a cada coração e ativando os nossos ouvidos espirituais para entendermos e discernirmos a tua palavra, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém, glória a Deus. Amém, queridos. A palavra de Deus, ela traz esse tema acerca da formação do homem, da criação. E o reino de Deus, queridos, é um reino que é eterno. O reino de Deus, ele é um reino passado, presente e futuro. E nós vemos que Deus, quando ele cria o jardim do Éden, ele é um local físico e um local espiritual, onde céus e terra se encontram. O céu, ele não é um local físico, um local como nós vemos, quando a gente olha hoje, por exemplo, estava um dia bonito, né? A gente olhou aquele céu azulzinho e a gente fala, caramba, como o céu está azul. Eu até fiquei pensando com o Tiaguinho aqui depois da escola bíblica.
Ele ficou esperando aí o Uber, e eu conversando com ele, e ele falou, cara, hoje o céu está muito azul. Então o céu, ele não é um lugar físico que nós vemos com os nossos olhos naturais simplesmente, mas existe o céu onde Deus mora, o céu onde o Senhor habita. E esse céu, esse lugar de habitação de Deus, é um lugar espiritual, é um local onde o Senhor ali governa todas as coisas. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensina, Pai Nosso que está no céu. Então nós sabemos que o Senhor, Ele habita nesse local. E Deus, Ele cria o céu, que é algo celestial, e Ele também cria a terra, que é um lugar físico. E quando Deus, aqui no texto que nós lemos, de Gênesis, Ele diz que essa é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus criou. E diz que não havia planta, não havia terra, não havia erva, né? Deus não havia feito chover sobre a terra, mas diz que Ele planta lá no versículo 17 o jardim do Éden, e ali Ele coloca o homem. E o jardim do Éden, ele era um lugar físico, onde tinha plantas, onde tinha frutas, o homem comia, o homem tocava nas plantas, tocava nos animais, mas era um local também espiritual. Por quê? Porque a presença de Deus estava naquele lugar. Então, no jardim do Éden, era o céu governando a terra. Porque a presença de Deus estava ali todos os dias, e diz a palavra que todos os dias, na virada do dia, Deus ia fazer o quê? Conversar com o homem. Deus fazia um discipulado com Adão e com Eva. Vocês estão entendendo até aqui? Amém. Então o Éden é o lugar onde o céu e a terra se encontravam, o físico e o espiritual, onde o propósito de Deus se cumpria. Ou seja, o governo de Deus, ele era estabelecido no jardim do Éden, porque o homem, ele só fazia aquilo que estava no coração de Deus. Vocês estão entendendo isso? Amém. Amém? Então nós vamos ver, querido, que de Gênesis até o Apocalipse, o último livro da Bíblia, Deus, ele sempre teve um propósito eterno de ter uma família e habitar com o homem. A palavra de Deus, ele começa com um jardim onde Deus habita com o homem, e a palavra de Deus termina lá em Apocalipse com a Nova Jerusalém, ou seja, o céu descendo até a terra. Deus, ele sempre quis habitar com o homem. Fala, Deus sempre quis habitar com o homem. Fala para o teu irmão, Deus sempre quis habitar em você. Amém, irmãos? Amém. Só que houve uma separação nesse ambiente. No capítulo 3 de Gênesis, o capítulo mais trágico da Bíblia, Gênesis capítulo 3, que relata a queda do homem, ou seja, a separação deste ambiente. Porque foi quando o homem pecou, né? Conta sobre a queda do homem. Ele estava dizendo que a partir de agora, ele falando para Deus com as suas atitudes, a partir de agora, eu não quero mais que o céu governe a terra. Quando o homem peca lá no jardim, no capítulo 3 de Gênesis, ele está falando para Deus, a partir de agora sou eu que governo. Eu não quero mais que o Senhor governe sobre a terra. Só que Deus, o propósito dele, diga, o propósito de Deus sempre foi ter uma família. E ele chega para Moisés, mais à frente, e fala, Moisés, eu quero te mostrar uma coisa. Sobe aqui. Eu quero mostrar para você o desenho de um local aonde eu vou voltar a habitar junto com o homem. E Deus, ele mostra para Moisés o tabernáculo. Ele dá as medidas, ele dá os padrões, e ele fala, eu vou habitar novamente com o homem dentro desse tabernáculo. Toda vez que o homem entrar pelos átrios, entrar no santo lugar, e no santo dos santos, através do sangue de um cordeiro, eu vou estar novamente tendo comunhão com ele. Quantos estão entendendo isso?
E Moisés, ele cria esse tabernáculo. Só que o tabernáculo chegou um momento que não existiu mais. Aí na época dos reis, Deus, ele vira para Salomão, ele coloca um desejo no coração de Davi de construir um templo, e Deus fala que o filho dele, Salomão, iria construir esse templo, e Salomão constrói um templo, onde novamente Deus fala: eu vou habitar nesse lugar para ter comunhão com vocês. Só que hoje não tem mais o templo, hoje não tem mais o tabernáculo. E como nós fazemos agora para termos comunhão com Deus? Vamos ali em Piedade, é Piedade? Ali é quase Del Castilho, né? No templo de Salomão. Querido, Deus, ele tem esse desejo até hoje de ter essa família. E como experimentar novamente o céu na terra? O tabernáculo é o local onde novamente, assim como no Jardim do Éden, Deus ia habitar com o homem. Mas o tabernáculo não tem mais. O templo é o local onde Deus novamente ia habitar com o homem. Não existe mais o templo de Jerusalém. João, capítulo 1. Gostaria que você abrisse a Bíblia aí. João, capítulo 1. Pedi o Robertinho para nos ajudar ali também, para ganharmos mais tempo. João, capítulo 1, versículo 14. Quem quiser, vamos ler juntos ali, se você já abriu, não tem problema, mas vamos ler juntos ali no quadro. Consegue aumentar um pouquinho a fonte, Robertinho? Sim. Beleza? Todos acharam ali? Vamos ali na TV? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, se estiver atrapalhando. Vamos lá? 1, 2, 3, já, vai! A palavra se tornou ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Amém? Em outras traduções fala que o Verbo se fez carne. E ele fez o quê? Habitou entre nós. Ou seja, o próprio Jesus, ele se faz carne, e ele vem fazer nessa terra exatamente aquilo que Deus sempre quis fazer desde o início da criação, que é habitar com o homem. Diz a palavra, e na tradução original, que Jesus, ele tabernaculou conosco. Jesus era o próprio tabernáculo ambulante que andava por essa terra. Porque em Jesus estava o quê? Toda a plenitude da presença de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o princípio de toda a criação. Amém, queridos? E ele andou no nosso meio. E ele trouxe essa restauração. E hoje, irmãos, o desejo do Senhor é que essa presença de Jesus no tabernáculo, essa presença de Jesus no nosso meio se torne real. E onde hoje o Senhor habita? Em mim e em você. Nós somos o tabernáculo de Deus nessa terra, porque o Espírito Santo habita em nós. Glória a Deus. Hoje nós podemos desfrutar 24 horas por dia da presença do Espírito Santo. Só que quando Jesus estava com os discípulos, ele vira para os discípulos e fala assim: olha só, eu estou aqui, eu estou habitando. Eles viram Jesus, eles viram os milagres de Jesus, eles tinham a presença do próprio Pai. Filipe uma vez perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele fala: eu estou há tanto tempo com você, quem vem a mim, vê o Pai. Mas chega um momento que ele vira para os discípulos e fala assim: eu vou precisar ir embora, eu vou precisar voltar para o Pai. E talvez os discípulos confusos, ele: olha, mas como assim? É reteté não, né? Não. É uma parada, eu estou vendo a irmã fazer assim, né? É um bichinho. Isso, então vamos voltar aqui, já exterminou ali. E Jesus fala assim: eu preciso voltar para o Pai. Jesus: mas como assim? Como é que o Senhor vai embora? Como que nós vamos ficar aqui? A tua presença, eles andavam com Jesus, eles tinham comunhão com Jesus, eles viam Jesus curar os enfermos, eles viam Jesus levantar os mortos, eles viam Jesus multiplicar os pães. E Jesus fala assim: eu preciso ir para o Pai, porque uma coisa é eu estar aqui ao lado de vocês, mas quando eu for para o Pai, eu vou enviar um outro Consolador. Amém. E ele não vai estar mais do lado de vocês, mas ele vai estar dentro de vocês. Glória a Deus. Ele vai tabernacular com você.
Obrigada. Eu vou mandar um outro, ou seja, assim como eu sou, cheio de glória, cheio de poder, mas não mais para estar ao lado, mas para habitar dentro de vocês. Como estão entendendo? Então, querido, partindo desse princípio de que nós temos a presença do Senhor em nós, de que nós precisamos e dependemos dessa presença do nosso, não só do nosso lado, mas agora habitando em nós. O nosso desafio hoje é mantermos o céu aqui na terra. Viver uma vida onde o governo dos céus, como a palavra de Deus fala, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E essa oração que Jesus ensinou aos discípulos, ela precisa se cumprir na nossa vida a cada dia. Porque a cada dia, irmãos, a nossa família, a nossa casa está sendo tentada a não mais andar debaixo do governo dos céus. Ou seja, o jardim do Éden, ele precisa novamente se manifestar nessa terra. E sabe aonde o jardim do Éden vai se manifestar, querido? É na tua casa, na tua família. Amém? A tua casa precisa ser novamente o jardim do Éden. Amém. Aonde a presença de Deus governa, aonde todos os dias o Senhor se manifesta e fala com você. Aleluia. E com a tua família. Como estão entendendo? Amém. E o primeiro ponto, após essa introdução, eu quero trazer para você, é que nós precisamos viver a cultura do jardim. Fala para o teu irmão, você, meu irmão, minha irmã, precisa viver a cultura do jardim. E você já sabe qual é a cultura do jardim? É a presença de Deus governando. Ou seja, dentro da sua casa tem comida, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Você tem cama na sua casa? Sim. Tem TV, tem sofá? Ou seja, você tem tudo ali que é físico. Mas o que o Senhor quer também é que a presença dele seja real lá dentro da tua casa. Assim como você toca, né? Você vai lá na geladeira, Robson, de madrugada. Você assalta a geladeira? Não, né? Assalta. Olha, sua esposa já te entregou. Você vai na geladeira e você toca na comida e você come. Assim também, irmãos, quando você dobra o teu joelho, assim também quando você entra pelas madrugadas ou na hora do jantar, você clama e a presença de Deus se manifesta. Como estão entendendo? Isso é o jardim do Éden, ou seja, nós precisamos viver essa cultura. Vai para Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Só para nós relembrarmos novamente, nós já lemos. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou onde? No jardim do Éden, para cultivar e guardar. Vamos ler juntos aqui? 1, 2, 3, já vai. E tomou o Senhor Deus o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. Na outra tradução que eu li, para o guardar e o cultivar. Ou seja, quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, ele tinha um propósito. Irmãos, Deus não colocou Adão e Eva no jardim do Éden para eles ficarem cantando tudo azul, Adão e Eva correndo pelo Adão no jardim do Éden. Não era isso. Essa é a mentalidade que muitas pessoas cantam, os poetas cantam. Não, Adão devia ficar o quê? Na rede o dia todo? Não, irmãos. Deus colocou Adão e Eva no jardim e ele deu uma ordem para Adão. Adão, você vai guardar esse jardim. Adão, você vai cultivar esse jardim. E hoje eu queria falar alguma coisa com você sobre a cultura do jardim. Essa cultura precisa ser restaurada na nossa vida. Amém. Lembra que eu falei que Deus tem um princípio de habitar com o homem e que a nossa casa, a nossa família, ela precisa ser novamente o jardim do Éden? Então, querido, existe uma cultura que precisa reinar na minha casa e na tua casa. Aleluia. Na minha família e na tua família. E cultura é a mesma coisa que cultivar. E a cultura do cultivar, querido, é essa, que nós fomos chamados, eu e você, para sermos jardineiros. Amém. Quem cuida do jardim é o jardineiro. Como estão entendendo até aqui? Amém. A mentalidade do cultivo, a mentalidade
do guardar, essa mentalidade de jardineiro, Deus falou assim: Adão, você vai ser o jardineiro desse jardim, junto com a tua esposa. E existem duas mentalidades nos dias de hoje, nesse século que nós estamos vivendo, nessa geração perversa e má, que é a mentalidade do cultivo e a mentalidade da exploração. E eu quero ver com você aqui, bem rapidamente, querido, essas duas mentalidades. O que seria essa mentalidade do cultivo? É que eu estou aqui nessa terra para fazer com que os outros cresçam. O jardineiro, irmãos, quando ele está ali trabalhando no jardim, ele está investindo tempo, ele está lançando semente, ele está cuidando das plantas, para quê? Para que elas cresçam. A mentalidade do jardim fala de eu cuidar. Ou seja, se a minha casa, ela é o jardim do Éden nessa terra, onde a presença de Deus governa, e Ele me colocou como jardineiro, eu preciso fazer com que a minha família cresça. Eu preciso podar aquilo que não está correto dentro da minha casa. Irmãos, por isso que você, homem, Deus falou para Adão: Adão, você vai guardar, você vai cultivar o jardim. E quando eu entendo isso, e eu recebo abraço essa ordem de Deus para a minha vida, eu preciso entender, querido, que as pessoas que estão ao meu redor, isso seja na minha casa, se você é um chefe no teu trabalho, um líder, você precisa entender, irmãos, que a nossa função como jardineiro é fazer com que as pessoas cresçam. O jardineiro, irmãos, ele não cultiva o jardim com a finalidade de vender plantas. O interesse dele é olhar para o jardim e falar: olha como é que o meu jardim está bonito. Eu não sei se vocês aqui têm isso. A Paulinha, por exemplo, quando ela acorda de manhã, ela passa ali e dá bom dia para as plantinhas. A nona, né, que cuida ali das plantas também, passa ali regando. Verdade. Né? Não, porque o jardineiro, veja bem, quem cria planta para vender é comerciante. O jardineiro, o prazer dele é cuidar. Querido, então, eu e você, nesse mês da família, o Senhor quer falar conosco que nós precisamos cuidar da nossa família. Amém. Nós precisamos cuidar do jardim que Deus colocou nas nossas mãos. Amém. Glória a Deus. Deus tem colocado pessoa nas tuas mãos. Deus tem te dado talvez ministérios. Deus tem te dado chamado. E isso é um jardim que você e eu precisamos cuidar. Aleluia. Como estão entendendo, irmãos? Amém. Aleluia! Aleluia. E essa mentalidade do jardim, do cultivo, é que eu estou aqui para poder fazer as pessoas crescer, é investir para que essa pessoa, para que o meu próximo se torne cada vez melhor, para que ele cresça, para que ele desenvolva. A mentalidade do cultivo, ela encontra prazer no crescimento do outro. A mentalidade de cultivar, meu irmão, você fica feliz quando você vê a tua esposa crescendo, quando você vê o teu marido desenvolvendo o ministério dele, o chamado dele, o trabalho dele, quando você vê o teu filho se desenvolvendo em todas as áreas da vida. Essa é a mentalidade do jardim. É diferente da mentalidade da exploração, querido. A mentalidade do jardim, eu vivo para servir. A mentalidade do jardim eu não sou um cobrador, mas eu sou um devedor. Eu devo amor à minha família. Eu devo amor às pessoas que estão perto de mim. A mentalidade da exploração, ela tem uma outra visão. A mentalidade da exploração, ela acha o seguinte, que todo mundo me deve alguma coisa. A mentalidade da exploração, ela diz, chega em casa, vamos colocar assim um exemplo. Quando um homem chega em casa, ele tem uma mentalidade de exploração. Ele acha que ele deve se sentar no sofá e falar: todo mundo aqui deve me servir, porque sou eu que trabalho. Sou eu que trago comida para dentro de casa. Mas a mentalidade do jardim, queridos, é que quando eu chego nos ambientes, eu chego para servir. Eu chego para falar assim: o que eu posso fazer para você crescer? O que eu posso fazer para você desenvolver? E isso é para o homem
com a maior responsabilidade. E é para a mulher também. A palavra de Deus fala que a mulher sabe o que ela faz? Edifica a casa. Mas a tola, com as próprias mãos, a destrói. Então, irmãos, a mentalidade do jardim, ela não fala de uma arrogância. Ela não fala de eu olhar para o meu umbigo. A mentalidade do jardim, ela fala de algo que eu estou aqui para servir você. Eu estou aqui para ser bênção de Deus para a tua vida. E essa palavra, cultivo, ou seja, eu vivo para servir, a palavra cultivar no original significa abade, que quer dizer a mesma coisa que servir. Foi o que Deus falou: Adão, você vai servir no jardim. Irmãos e irmãs, Deus está falando comigo e com você nessa noite. Eu te coloquei nessa terra para você servir. Aleluia. E a palavra servo, o que é o servo? É o escravo. O servo é aquele que serve. Agora, você sabia que a mesma raiz da palavra servo é a mesma raiz usada para a palavra adoração, que é avodá? Ou seja, quando eu estou servindo, eu estou adorando a Deus. Glória a Deus. O culto que Adão oferecia a Deus no jardim era cultivar aquele jardim. Adorar a Deus, irmãos, não se limita, e você sabe disso, eu não estou falando nada de novo. Não se limita a eu cantar, ou eu tocar, ou eu dançar, ou eu fazer pregações maravilhosas. Mas o culto a Deus ele se baseia no quanto o meu coração está disposto a servir o meu irmão, a servir a minha família, e fazer com que a minha família cresça, e fazer com que a minha família conheça o Senhor Jesus. Hoje aqui pela manhã, irmãos, quando estava na intercessão, Deus nos trouxe muitas coisas ao coração. E essa madrugada, a madrugada de sexta para sábado, melhor dizendo, a Paulinha acordou de manhã, de madrugada, às 3h30 da manhã, e não estava muito bem, alguma coisa que comeu que não fez bem. Foi aniversário do nosso netinho, a gente saiu com ele, e alguma coisa não fez bem, e ela acordou e tomou um sorrisal e tudo. E naquele momento ali, logo depois, eram as 3h30, quase 4 da manhã, e eu levantei. E é próximo até o turno de oração, né, da tenda de oração, quando chegar na época. E o Espírito Santo mandou que eu levantasse. Eu estava muito cansado, mas naquela hora parece que despertou assim, né, o sono foi embora. E eu levantei e fui para a sala e fiquei um tempo lendo, meditando e orando. E depois eu fui para o quintal da minha casa. E ali à noite ainda, né, madrugada, escuro, eu fiquei andando por aquele quintal. E uma coisa que eu testemunhei aqui para os irmãos, a Paulinha, muitos anos atrás, ela teve uma visão, né, de anjos que perfilavam o nosso quintal, do portão até o final do quintal. Um quintal grande. E naquela madrugada, quando eu saí ali e eu caminhei ali, eu pude ver aqueles anjos ali, com os olhos espirituais, não fisicamente, mas com os olhos espirituais. Eu pude contemplar. E eu caminhando ali e orando, me veio isso à mente, ao coração, de que aquele local ali, aquele terreno, onde durante muitos anos era um local onde nós fazíamos pagode, tinha muita bebida, tinha muita festa nesse sentido. Nunca teve briga, graças a Deus, mas a minha família era muito festeira, e somos até hoje. Mas a partir do momento que o Espírito Santo começou a entrar na nossa família, muita coisa foi mudando, e uma das coisas foi a questão da bebida. Hoje está caindo mais o couro, né, Nona? A Nona era a organizadora da festa. Irmãos, eram caixas e caixas de cerveja. Nessa época eu já era cristão, não bebia, né? A minha função era orar. A minha função era falar: Senhor, que esse local se torne um local de adoração. A minha oração durante anos e anos da minha conversão, querido, eu tenho 40 anos na caminhada, era sempre que a minha família esteja sempre derramada aos teus pés, que os meus irmãos, os meus pais, e a promessa de Deus se cumpriu, irmãos. A minha família básica, alguns outros, os outros virão,
Mas quando eu falo de meu pai, da minha mãe e meus irmãos, todos eles estão no caminho do Senhor. Aleluia. Porque a nossa função é servir. A nossa função é guardar. E, irmãos, eu quero falar uma coisa para você. O Senhor, Ele está te chamando, você homem, e você, minha irmã, também, a você se tornar um guardião da tua casa. Amém. E para o homem, isso pesa muito mais. Deus está te chamando a você levantar. Irmãos, eu estava naquele quintal, eu fiquei me sentindo assim como, sabe como um pitbull está guardando ali o território? Botar leão fica mais bíblico, né? E eu caminhando ali naquele quintal, naquela madrugada, e orando, e intercedendo, e agradecendo a Deus, querido, porque aquele local onde a gente já bebeu, as pessoas ali beberam muito, hoje é um local onde tem a igreja reunindo ali, através da célula. Porque, querido, o propósito de Deus é que novamente o Jardim do Éden volte, o reino de Deus volte para essa terra. Como vocês estão entendendo, querido? Glória a Deus. Deus está trazendo para nós um chamado nesses dias, de sermos muito mais do que um cobrador, mas sermos um devedor, de amar. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Nessa caminhada, isso não é só dentro da minha casa, não é só dentro da tua casa, é onde o Senhor te colocar, com os teus vizinhos, no teu trabalho. Querido, tá ali, ó, Felipe e Jéssica, faz assim, Filipão e Jéssica ali, ó, o pessoal já conhece. Irmãos que trabalhamos juntos, hoje o Felipe já está em outra empresa, né? Jéssica trabalha em outra empresa agora, né? Jéssica está trabalhando em casa. Mas irmãos trabalhando conosco hoje são membros aqui do ministério. Sabe por quê, irmãos? O Senhor nos leva para locais com um único objetivo, além de você trabalhar e fazer o seu trabalho direito, mas é de você manifestar novamente o reino de Deus nessa terra. Amém. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém. Nós precisamos nos colocar para servir. E o outro ponto que eu quero colocar para você é que o jardineiro, na cultura do cultivar, o jardineiro precisa muito mais elogiar do que criticar. Irmãos, elogia. Fala para teu marido, fala para tua esposa, fala para teu filho que você está indo bem. Ainda que tenha alguma coisa que não esteja bem, mas que pode melhorar, mas traga mais elogio do que crítica. Querido, tem pessoas que têm um nível de orgulho, de uma jactância tão grande, que só vê coisa ruim nos outros, só vê coisa ruim nos ambientes, não consegue ver uma coisa boa. E geralmente a pessoa, quando está nesse nível, é porque ela está num nível de doença emocional muito grande. E quando a gente... E a palavra de Deus, ela fala que o amor, ele faz o que? Ele cobre multidões de pecado. Não é que você vai estar ali encobrindo o pecado, mas você cobre, você ama, você perdoa. Como estão entendendo? O jardineiro, ele precisa guardar, ele precisa cultivar, ele precisa alimentar. Como estão entendendo isso, irmãos? E o terceiro ponto que eu queria colocar aqui para você é que o jardineiro, ele tem a responsabilidade de podar e não de cortar. Quando Adão estava ali no jardim, ele cuidava, ele não estava ali para cortar, mas para podar, porque é uma cultura de proteção. Gente, se tiver muito frio, tá vendo ali, tá? Ajuda ele para mim, alguém, por favor, isso. Obrigado. Amém? Irmão, tem certeza que não está... Depois não sei se o Bartelli nem vai poder estar, mas tem certeza que não está tendo nenhum problema lá fora? Eu estou vendo os irmãos ali fora há tanto tempo. Pergunta se está tendo algum problema. Não, é porque tem um menino que estava aqui, ele te pesava. Ah, entendi. Tá. Não, eu fiquei preocupado, né? De repente está precisando de alguma coisa, né? Não, ele está falando. Ah, então tá bom. Tá ótimo. Sem problemas. Amém, queridos? Então, o jardineiro, ele está ali para guardar, para cultivar. E eu lembro que quando Caim mata Abel, e Deus pergunta: onde está o teu irmão? E Caim vira para Deus e fala assim: sou eu porventura o guardião do meu irmão? Essa palavra no hebraico é chamar, ou seja, ele fala: eu sou porventura o chamado do meu irmão?
Ou seja, eu tenho responsabilidade na vida dele? Tem, irmãos. Eu e você temos responsabilidade uns com os outros. Aleluia. E nessa noite, queridos, eu queria que nós tivéssemos um tempo para nós orarmos por nós, por nossa família. Sabe, eu creio que essa noite é uma noite onde o Senhor está te chamando e me chamando, cada um de nós, para nós levantarmos algumas torres de oração dentro da nossa casa. Deus tem nos chamado nesse tempo aqui no ministério em Vila Valqueira, irmãos, para nós orarmos, para nós entrarmos em vigília, para nós entrarmos em turno de oração, porque nós entendemos que a guerra contra a família é algo que está muito intenso. Nós temos orado pelo seu Jabes, temos orado pelo Lucas, temos orado por outras famílias que estão passando por lutas. E querido, e o objetivo do príncipe deste mundo, de Satanás, é destruir as famílias. E essa noite aqui, irmãos, eu não quero trazer para você palavras mirabolantes, mas eu quero trazer para o teu coração, para o meu coração, algo que você saia daqui falando assim: eu preciso cultivar, eu preciso guardar a minha casa. Amém. Amém. Eu preciso cultivar a cultura dos céus dentro da minha casa. Irmãos, você tem passado luta na tua família, talvez com teu filho, com teu esposo, com a tua esposa. Mas eu quero falar para você que o Senhor tem te chamado, o Senhor tem te dado autoridade. Se você falar: Deus, venha o teu reino novamente sobre a minha casa, o reino vai se manifestar. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, mas existe um padrão. O reino de Deus, ele não desce o seu padrão. E o padrão do reino é que ele colocou o homem como cabeça. Ele colocou a mulher como ajudadora. E ele coloca os filhos ali para serem discipulados pelos pais. E essa ajudadora aí, ontem no encontro de casais, foi falado isso de uma forma muito brilhante. Não é que a mulher está debaixo dos pés do homem, mas a mulher está ali, querido, numa função de auxiliadora, de ajudadora, de uma guerreira. Aleluia. Irmãos, o reino exige padrão de Deus. Amém. Queridos, se na hora que Eva recebeu ali a tentação, através de Satanás que entrou naquela serpente, se ela tivesse pego o fruto e falado para Adão, e Adão como líder, como cabeça, se ele tivesse falado não, a história seria outra, irmãos. Meu irmão, homem de Deus, a tua função com teus filhos, com a tua esposa, com a tua casa, muitas vezes é falar não. O não, ele é protetor, irmãos. Não é o não de não para você e sim para mim. Não é o não de não, seja submissa, mas eu que mando. Não é isso. Mas é o não protetor, querido. Amém. Pai, eu quero ir naquele baile, não sei o quê. Não. Meu amor, eu quero comprar aquela coisa maravilhosa. Não. É. O marido, não, eu estou pensando em trocar o carro, comprar um carro. E a esposa também, não. Eu estou dando esses exemplos, tá, irmãos? Irmãos, por que eu estou falando isso? O não, ele é protetor. Nós precisamos sair daqui hoje, queridos, com uma decisão no nosso coração. Aleluia. Se eu quero viver novamente o reino de Deus nessa terra, ou se eu quero continuar a fazer a minha vontade. Porque ali no jardim, os homens, Adão, o homem Adão, sua esposa Eva,
eles decidiram a falar assim: Deus, eu não quero mais o teu governo sobre a minha casa. E sabem que muitas vezes, irmãos, nós estamos agindo dessa forma. Quando a mulher e o marido, eles não conseguem ter uma direção para a vida deles em Deus, eles estão dizendo não para o governo de Deus. Querido, eu vou falar uma coisa para você. Não faça nada para agradar os homens sem que primeiro a vontade de Deus esteja estabelecida. Amém. 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 Sabe por que aqui a gente ora? Para que as pessoas que não fazem parte desse ministério sejam direcionadas por Deus para onde elas devam estar. E aqueles que estão perdidos, que fazem parte dessa família, venham. É justamente para que a vontade de Deus se cumpra. Como vocês estão entendendo, irmãos? Amém. É melhor que você e eu tenhamos a posição de falar: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, antes de agradar o homem. Porque se dentro da tua casa, da minha casa, irmãos, o Éden, o jardim do Éden, a presença de Deus não for real, eu posso viver 50 anos fazendo algo que Deus não me mandou fazer. Você já parou para pensar o que é viver 50 anos fazendo alguma coisa que Deus não mandou você fazer? E eu vou falar uma coisa para você. Às vezes, o que algumas pessoas fazem até está dando certo para ela. O fato da coisa estar dando certo não significa que Deus está abençoando. Ele pode estar apenas permitindo. Como está entendendo? Amém. Porque a vontade de Deus, querido, ela nos confronta. A vontade de Deus confronta o meu orgulho. A vontade de Deus confronta as minhas vaidades. Lá no jardim, Adão e Eva escolheram fazer a vontade própria. Imagina se um dia eu te convido o Flavinho: Flavinho, vamos lá em casa? Não, vamos embora, vamos lá tomar um café. De repente eu recebo uma ligação: Flavinho, cara, eu vou precisar sair urgente, surgiu aqui uma emergência, mas me espera aqui. Mas eu queria te pedir um favor. Você pode, enquanto eu vou lá na rua resolver uma coisa, vai levar 1 hora, 2 horas, é uma emergência, você pode lavar a louça para mim? Eu falei: claro, pô, sou teu amigo, meu irmão. Vai lá, resolve o que você tem que resolver e deixa comigo. Aí eu saio. Enquanto eu estou na rua, o Flavinho levanta. Aí ele vai lá na área de casa, pega um pano de chão, pega um removedor e começa a esfregar o chão da cozinha. Começa a lavar o chão da cozinha todo, esfrega o chão da cozinha, passa cera onde tem que ser passado, limpa a sala, arruma os quartos. Aí você fala: pô, tua casa estava bagunçada, hein? Isso é aquele dia de... Aí ele arruma a casa toda, tira o pó. Daqui a pouco ele senta no sofá, acabou tudo. Senta no sofá e... Aí eu chego em casa, 2 horas depois. Ô Flavinho, desculpa a demora, cara, eu estava resolvendo a situação. Quando eu entro em casa, eu vejo a sala toda arrumada. Tudo, sabe, não tinha uma poeira. O chão da cozinha maravilhoso, os quartos todo arrumado, banheiro lavado. Flávio vai lá em casa. Levar o Flavinho lá, né? Mas quando eu entro na cozinha, que eu olho para a pia, as louças estavam sujas. Flavinho fez uma coisa boa, mas ele não fez a coisa certa. O fato de fazermos a coisa boa não significa dizer que estamos fazendo a coisa certa. É, papai. Irmãos, o meu apelo para você nessa noite: faça a coisa certa. Glória a Deus. Cuida da tua família.
Cuida da tua casa. E só toma decisões depois que ouvir o Espírito Santo. Quando eu subo aqui nesse púlpito, irmãos, não é para pregar palavras para encher a igreja, mas é para que a tua família cresça em Deus. Para que a minha família cresça em Deus. Glória a Deus. Ouça a voz do Espírito Santo para a tua vida e para a tua família. E siga. Não ande 1 centímetro para a esquerda nem para a direita sem ouvir a voz do Espírito Santo. Aleluia. Mas se o Espírito Santo falar com você, tome a posição que você precisa tomar. De guardar a família, de guardar os filhos. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, irmãos, nós temos a bênção. Quando nós andamos na vontade de Deus, a bênção nos acompanha. Ela nos persegue. Aleluia. Vocês estão entendendo? Amém. O reino de Deus voltou para a terra, irmãos. O reino de Deus voltou para a nossa casa, para a nossa família. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz e enviou o Espírito Santo, Ele falou assim: eu estou restabelecendo o reino na vida de vocês. E isso precisa ser real na nossa casa, na nossa família.